Todos eles sofriam de uma insanidade que assolava a América da década de 1840, a febre do Oregon. Não foi uma doença súbita. Ela evoluía desde a expedição de Lewis e Clark. Oregon ganhou a reputação de ter um clima perfeito, livre de doenças, que poderia transformá-lo no celeiro do Oeste. Comerciantes esperançosos, propagandistas excêntricos e agentes do governo escreveram livros exaltando as virtudes do Oeste e incentivando a colonização da região. Para muitos desses esperançosos, excêntricos e agentes do governo, foi vendido um sonho de ir para o Oeste que se transformou em um pesadelo na fronteira. Uma estrada de promessas se transformou em um beco de sombras. Uma busca por renovação se transformou em uma descida rumo à morte. Porque, por trás da superfície das aventuras nas pradarias, das alegres fogueiras e da crença inabalável no destino manifesto, viajar de carroça coberta no Velho Oeste era nada menos do que um inferno oculto. Um apelido comum para as trilhas terrestres, fosse a do Oregon, Califórnia, Mormon ou Santa Fé, era o cemitério mais extenso do país. As estatísticas confirmam isso. Entre as décadas de 1830 e 1860, os historiadores estimam que entre 300 mil e 500 mil pessoas percorreram as trilhas rumo ao oeste. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, o número total ficou mais próximo de 350 mil, e desse grupo, entre 20 mil e 30 mil morreram. Em porcentagem, de 6 a 10% de todas as pessoas que foram para o oeste morreram antes de chegar ao Pacífico. Com aproximadamente 1 em cada 10 imigrantes encontrando a morte, a quantidade de sepulturas não marcadas, espalhadas pelas trilhas, é inimaginável. Para ilustrar esse quadro de proporções trágicas, observe um mapa da rota por terra que conecta Independence ao território do Oregon. 30 mil mortes ao longo de 3.200 quilômetros de trilha equivalem a 10 a 15 mortes por quilômetro. Aproximando ainda mais, você encontraria uma sepultura a cada 90 a 130 metros, o comprimento de um campo de futebol americano ou de um campo de futebol. Por que tantas sepulturas sem identificação existiam na trilha do Oregon? A morte vinha em grupos durante a longa e árdua jornada, através de planícies, montanhas e desertos. Faltavam tempo e recursos para construir sepulturas coletivas com lápides adequadas. Os emigrantes estavam com o tempo contado, precisando chegar ao destino antes que o frio intenso e as nevascas sufocantes começassem. Os viajantes tinham tanta pressa que a morte muitas vezes levava a decisões perturbadoras e desesperadas. Por exemplo, no auge da migração para o oeste, uma garota de 17 anos viu tanto seu pai quanto sua mãe morrerem de cólera no mesmo dia. Alguém roubou o gado deles enquanto o irmão dela adoeceu logo em seguida. Em vez de resgatá-la, o restante do grupo da caravana a deixou para trás. Reduzir a velocidade ou parar significava morte para todos. Os corpos das caravanas muitas vezes eram sepultados sob as próprias trilhas físicas. Os emigrantes optaram por esse método, pois a terra solta seria compactada pelas carroças seguintes. Além disso, deixar os túmulos sem marcação significava que ladrões e salteadores não poderiam saquear os mortos. Como resultado, muito poucos túmulos da trilha Overland permanecem marcados nos dias de hoje. Sem dúvida, doenças e enfermidades foram a maior causa de morte no Oeste, sendo responsáveis por 9 em cada 10 mortes na trilha. Se você quiser se aprofundar na sentença de morte que era adoecer na fronteira, confira nosso vídeo ensaio sobre esse mesmo assunto. O segundo inimigo mais mortal dos emigrantes na trilha do Oregon não era nada além de acidentes. Esses acidentes aconteciam de várias formas. Acidentes com carroças, disparos acidentais, afogamentos sem supervisão e a própria mãe natureza, seja por animais ou mau tempo. Embora possam parecer mundanos à primeira vista, muitos dos acidentes que causavam caos nas caravanas eram cheios de dor e sofrimento.
Acidentes com rodas de carroça causavam um horror ainda mais assustador. Pessoas sendo esmagadas até a morte pela roda de sua carroça coberta era algo muito comum na trilha. E, em uma reviravolta trágica, crianças eram vítimas com mais frequência do que adultos. Faz sentido! Crianças jovens e ativas subindo e descendo de uma carroça em movimento, enquanto ela sacoleja e balança por um solo cheio de sulcos, acabavam caindo. Um emigrante chamado A.B. Harden escreveu sobre esse problema em seu diário de 1847. Citação: o filhinho do Sr. Harvey, Richard, de 8 anos, foi subir na carroça e caiu do timão. As rodas passaram por cima dele, esmagaram sua cabeça e o mataram na hora. Ele não se mexeu. Fim da citação. Desventuras com disparos acidentais também eram comuns nos relatos de mortes acidentais nas trilhas rumo ao oeste. As caravanas de carroças temiam ataques de nativos americanos mais que qualquer outro perigo na trilha. Assim, eles abasteciam suas carroças com armas, sendo as de fogo a escolha de muitos. O Serviço Nacional de Parques chamou essas carroças de arsenais ambulantes, guiadas por homens sem condições de ter uma arma. Muitos emigrantes na trilha nunca tinham possuído ou usado um mosquete ou pistola na vida. Eles compravam rifles novos na costa leste ou de comerciantes do meio oeste, aproveitando-se da paranoia dos viajantes rumo ao oeste. Essas armas de trilha eram frequentemente mal feitas e disparavam ou explodiam sem aviso. Isso levou a todo tipo de incidente, fosse enquanto as pessoas caçavam animais selvagens ou limpavam sua arma. Sem familiaridade com armas de fogo, eles acabavam atirando acidentalmente nos animais de tração, em outros passageiros e, na maioria das vezes, em si mesmos. A travessia de rios era outra forma de acidentes fatais nas trilhas do oeste. Sendo considerados os pontos mais perigosos da viagem, os rios faziam vítimas entre carroças, animais e até grupos inteiros de pessoas. Os pioneiros que tinham sorte de chegar ao outro lado escreviam extensamente sobre os terrores das tragédias nos rios. Para evitar esses perigos, os homens da caravana tiravam as rodas das carroças e colocavam a carroceria sobre uma jangada improvisada ou um barco de pele de bisão. Alguns grupos enfrentavam águas rasas atravessando o rio de uma vez só, apenas para destruir as rodas ao baterem em pedras ou atolá-las no fundo lamacento. A emigrante Polly Kuhn escreveu o seguinte em seu diário de 1852, enquanto viajava para Oregon. Chegamos a uma balsa sobre o rio Iowa. Vivemos uma cena muito angustiante. Alguns emigrantes haviam chegado à balsa antes de nós e já tinham atravessado uma carroça e parte da família. Ao tentar atravessar com 3 juntas de bois sem prendê-los à balsa, eles recuaram e afundaram a balsa, afogando 3 homens, um dos filhos do emigrante, de 16 anos, e 2 dos balseiros. Um 4º homem conseguiu nadar para fora. Nunca senti mais compaixão por sofrimento algum do que pelos emigrantes que ficaram na margem e viram um dos seus afundar nas águas rápidas sem poder prestar qualquer ajuda. O clima e o caos implacável da mãe natureza também tornavam a vida nas trilhas marcada pela miséria. Ventos fortes levantavam poeira e atrasavam o progresso. Tempestades produziam todo tipo de caos, desde chuvas torrenciais e enchentes até tornados e raios. Tempestades de granizo estavam entre as piores situações do clima. Correntes ascendentes frias colidindo com frentes quentes tempestuosas produziam enormes pedras de granizo letais, grandes o suficiente para matar até mesmo um adulto. Tempestades de neve e nevascas não eram tão comuns, desde que o grupo de carroças atravessasse as montanhas rochosas a tempo. Alguns azarados que ficaram para trás encontraram clima de inverno no início do outono, e em muitos desses casos não havia saída. O grupo Donner sofreu o mais infame dos incidentes com neve. Sabemos o que aconteceu com eles. O calor extremo era o assassino silencioso da mãe natureza.
não só causava insolação, desidratação e lábios ensanguentados e cheios de bolhas, como também fazia as rodas de madeira das carroças encolherem. Alguns grupos retiravam a roda e a deixavam de molho à noite para evitar falhas nos aros de ferro. Mas isso nem sempre funcionava. Com rodas deformadas, vinham os tombos das carroças e o ciclo começava de novo. A vida nas caravanas do Velho Oeste não era um inferno apenas pelos acidentes. A própria carroça era uma câmara de tortura. A maioria dos veículos de passageiros usados nas trilhas era de um tipo específico chamado carroça Independence, também conhecida como carroça estilo Murphy ou Prairie Schooners. Essas carroças mediam cerca de 3,3 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 60 centímetros de profundidade. Caras para a época, elas custavam cerca de $185, incluindo a lona de cobertura. Os limites de peso variavam de 820 a 1.000 quilos. E qualquer coisa acima disso, geralmente resultava em quebras na estrutura e falhas estruturais. As carroças Conestoga também eram usadas na fronteira. No entanto, essas carroças só eram usadas por empresas de frete e não transportavam famílias na trilha, como Hollywood pode fazer você acreditar. As Conestogas eram curvas para manter seu conteúdo estável, e com 5 metros de comprimento e 3,3 metros de altura, eram grandes demais para a jornada dos emigrantes comuns pelo país. Apesar das carroças Murphy serem feitas para pessoas, os emigrantes nem sempre sentavam nelas durante a jornada diária. As carroças do tipo Prairie Schooner praticamente não tinham suspensão, com apenas um conjunto de molas sob o assento do condutor e nenhum conjunto nos eixos. Sentar em uma carroça em movimento era sentir cada irregularidade, pedra ou sulco. Também era ficar coberto de sujeira. As lonas não bloqueavam totalmente chuva ou poeira. A emigrante Martha Maupin resumiu bem. Abre aspas, as lonas esfarrapadas dos vagões não pareciam mais brancas. Poeira cinza cobria todas as superfícies, penetrando em cada cantinho. Animais e pessoas pareciam magros. Fim da citação. Assim, adultos e crianças preferiam não se sentar e, em vez disso, caminhavam pelas trilhas overland. Caminhar exigia um esforço físico como ninguém jamais tinha experimentado. Migrar 3.000 quilômetros a pé é suficiente para desgastar até os homens mais resistentes, quanto mais os idosos, os jovens ou mulheres grávidas e doentes. Some fatores como subidas íngremes, atravessar água, terreno irregular e a falta de calçados adequados. E é fácil imaginar o desconforto excruciante sentido pelos imigrantes. O esforço físico era igualmente acompanhado pelo desgaste mental. O impacto mental da migração para o oeste elimina qualquer ideia de uma aventura romântica. A viagem de carroça era lenta e sofrida, entorpecendo a mente dos viajantes enquanto suportavam a mesma rotina exaustiva dia após dia, semana após semana, mês após mês. Os animais, especialmente os bois, só aguentavam cerca de 24 quilômetros por dia, e sem eles, a migração nem sequer aconteceria. Um viajante anônimo escreveu o seguinte, abre aspas, sábado, 25 de maio. Ainda sigo pelo Rio Platte. A estrada é meio monótona. A paisagem não muda muito. Fim de citação. Outro emigrante, George Curry, certa vez registrou em seu diário, estou cansado da viagem lenta como um caracol das carroças. Fim de citação. A outra metade dessa batalha psicológica na trilha era a angústia do risco e de deixar toda uma vida para trás. No começo, as famílias resistiam à estratégia sensata, achando que poderiam levar todos os seus pertences na carroça. Os mais ricos arriscavam a sorte e levavam várias carroças na viagem, forçando os bois ao limite e se arriscando a ter problemas pelo caminho. Como sempre, problemas eram inevitáveis, e a solução do excesso de carga rapidamente se transformou em um problema de excesso de carga. Assim, os emigrantes eram obrigados a se angustiar para decidir o que jogar fora e o que guardar, fosse comida, suprimentos
ou até mesmo os animais enfraquecidos que precisavam ser sacrificados. O Forte Laramie, no atual estado de Wyoming, tinha o apelido de Acampamento do Sacrifício, devido a toda a mobília, mantimentos e barris abandonados que espalhavam pelas trilhas próximas. Com o descarte de comida e mantimentos, vieram períodos de fome e morte como consequência. Os emigrantes comiam a mesma coisa por 6 a 7 meses seguidos. Farinha de trigo, feijão, carne de porco salgada, batatas, carne seca, frutas secas e café. Quando as coisas ficavam difíceis, os mais resistentes caçavam e comiam cobras ou cães da pradaria. Se a lenha acabasse, os viajantes usavam esterco seco de bisão, apelidado de Buffalo Chips, para alimentar as chamas no acampamento. Para os mais desesperados, como o grupo Donner, o canibalismo era melhor do que morrer lentamente de fome. Acima de tudo, o peso mais difícil nas trilhas overland era a tortura de não apenas partir, mas partir e descobrir que o destino não correspondia às expectativas do novo sonho americano. Migrar para o oeste não era barato, exigia um compromisso financeiro que tirava das pessoas qualquer vestígio de rede de segurança. Mesmo que um grupo de carroças chegasse em segurança ao Forte Laramie, reabastecer no acampamento Sacrifício fazia jus ao nome do local. Os produtos naquela altura das trilhas tinham preços elevados a níveis catastróficos, com os migrantes pagando até 20 vezes mais do que as taxas do leste. E o pior de tudo, eles não podiam voltar atrás. Eles não podiam voltar para casa. Eles não podiam usar crédito local ou trocar trabalho por mercadorias. Eles estavam presos em uma terra implacável. Eles não tinham amigos ou parentes para aparecer e salvá-los. E muitos desses amigos ou familiares nunca mais seriam vistos. Eles se sentiam isolados. Eles se sentiam traídos. Eles estavam tomados por um nível de arrependimento que nem você nem eu poderíamos imaginar. Chegando ao Oregon por um tris e sem um tostão no bolso, muitos emigrantes descobriram que o paraíso da Cascádia não tinha nada de paradisíaco. Segundo o Serviço Nacional de Parques, nem todos que chegaram ficaram satisfeitos com o que encontraram no Vale do Willamette. Décadas de propaganda sobre o Oregon elevaram tanto as expectativas de alguns viajantes que a realidade foi uma decepção. Fecha aspas. Em outras palavras, os imigrantes enfrentaram um verdadeiro inferno na Terra e, do outro lado, só encontraram outra forma de tormento. Nem precisa dizer, muitas das pessoas que sobreviveram à viagem de carroça, coberta no Velho Oeste, provavelmente prefeririam a própria morte a ter que passar por isso novamente. E mesmo aqueles que acharam que o território do Oregon, o clima da Califórnia ou a sociedade Mormon valiam o esforço das trilhas, sofreram perdas extremas ao longo do caminho. Perdas que eles nunca recuperariam nesta vida ou na próxima. Um desses imigrantes, chamado Lauren Hastings, disse da melhor forma, abre aspas, eu olho para trás, para a longa, perigosa e precária estrada dos imigrantes, com um certo romantismo e prazer. Mas para outros, é o cemitério de seus amigos. Para mais histórias como essas, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal para nunca perder outra edição de Footprints of the Frontier.